Olá, amigos do portal Minha Água Doce. O SEI Estrelinha Azul, a primeira creche aqui do município de Água Doce, completou agora, no último dia 15 de março, 50 anos de existência aqui no município de Água Doce. E para comemorar os 50 anos de existência da primeira creche de Água Doce, a Câmara de Vereadores de Água Doce homenageou, na noite da última segunda-feira, dia 16 de março, esta importante instituição de educação infantil aqui do nosso município. Este é um registro histórico das primeiras salas de aula construídas pela Prefeitura do Jardim de Infância, hoje SEI Estrelinha Azul, na administração do ex-prefeito Walter Cavalete. Com os anos e novos prefeitos, tudo foi ocupado, com novas salas de aulas, parquinhos, enfim, todo o terreno teve sua área construída. Giovana, o que mudou nessa Estrelinha Azul? Tu entrou em que ano lá? 86. 86. Eu comecei quando era embaixo, lá no clube, a sala. Que começou com a educação infantil, que era o jardim de infância. Então, depois de lá, eu continuei. E antes disso, a SEI Estrelinha Azul funcionava em frente ao Rutler Barbershop. Isso, lá eu não fiz parte naquele ambiente. Eu comecei embaixo, quando a sala era ali no clube, né? Era o quarto de baixo ali, que tinha o nome de jardim de infância. Depois, como foi mencionado na leitura, foi construído lá embaixo as primeiras salas e foi dada continuidade e está até hoje. E tu saiu de lá, se aposentou, o SEI Estrelinha Azul? Lá, iniciei embaixo nessa construção nova, fiquei até 4 anos atrás, onde me aposentei, faz 4 anos, com 35 anos de educação. E mudou muito de lá para cá? Ah, bastante. Assim, em vários sentidos, assim, como foi dito ali, a nossa escola era uma escola referência em participação de projetos, onde os municípios se espelhavam em nossa escola, eles vinham fazer visitas. Então a educação infantil sempre teve uma equipe de professores maravilhosas, sempre prontos a atender as nossas crianças com tudo que elas têm direito, sempre com muito amor e dedicação, né, que é muito compromisso na educação de todas as nossas crianças. E mudou sim, porque hoje a educação muda, ela tem os seus pontos que vão mudando, né? Antigamente você tinha mais aquele cuidado, hoje você tem muito mais a questão do aprendizado também, que vai evoluindo, né? Então isso faz parte da melhoria da nossa educação. Quantos alunos mais ou menos nós temos na SEI Estrelinha Azul hoje? Tem quase 300. Quase 300? Quase 230 e poucos alunos, que nem foi comentado, diminuiu um pouquinho do ano passado, porque também uns foram para outra educação infantil na escola nova, na Doce Infância, né? Então, mas se somar as duas escolas, dá em torno de 300 e poucos alunos. Então, desses 50 anos de Estrelinha Azul, praticamente 48, 49 anos, só teve a Estrelinha Azul. Hoje tem a nova creche. Corrigindo, nós temos então aqui, que também tem a parte da creche, mas nós temos as nossas escolas do interior, onde nós temos educação infantil também, só que nós temos só a parte de pré. Escolas do interior, né? Que também nós temos um número. Lá em Três Pinheiros, por exemplo, nós temos 28 alunos de Pré1 e Pré2. Depois lá no mar, nós temos também daí lá em cima no Marcelinho, temos também no assentamento 9 de novembro e temos também no 1º até curso. O ex-prefeito Walter Cavalete lembrou da construção da creche. Muito justo que se diga isso pelas pessoas, pelos funcionários da prefeitura que eram da época e construíram o início dessa creche toda, que agora completa 50 anos, começou antes do tempo que eu era prefeito, é lógico, e também da pessoa que deu o terreno para fazer toda essa estrutura, foi a doação do saudoso Vicente Balestrin. Que se diga isso, que a realidade foi o que aconteceu realmente. Isso é muito importante, o que eu gostaria de dizer e acrescentar ao que foi dito nesta noite aqui sobre o histórico da creche. E demorou muito tempo para ser construída essa primeira etapa, Walter? Foi rápido, o pessoal da prefeitura em poucos meses aí foi construído. O pessoal próprio aí. E o saudoso Lourenço Venturim com seus filhos, ele também era um serviço terceirizado, ele fez para a prefeitura e complementou também, ajudou na construção da primeira etapa da creche, que era
inicialmente como jardim de infância, e que deu início a toda essa construção que tem aí hoje, todo esse atendimento, que é muito justo que sejam lembrados os 50 anos, o que essas professoras fazem, a diretora agora, a Raquel, eles com toda a equipe, o trabalho que eles fazem com as crianças aqui em Água Doce, se em todo lugar tivesse uma dedicação como tem aqui para com as crianças, quem sabe quanta notícia ruim que se vê sobre crianças, filhos extraviados e tantas barbaridades que se ouve por aí, não aconteceriam em outros lugares. Aqui em Água Doce, graças a Deus, nós temos pessoas que se dedicam e há 50 anos estão se dedicando ao bem, à segurança, à boa condução das crianças. É muito importante, além da construção, é o trabalho que é feito, a dedicação que é feito a essas crianças em favor do bem delas, das famílias, dos pais, enfim. Elas estão de parabéns e é muito importante essa noção da comemoração dos 50 anos encaminhada pelo vereador Laerte sobre esse jubileu da creche Estrelinha Azul. E demorou 48 anos, quase 49 anos, para que Água Doce tivesse uma segunda creche. Ou seja, olha a importância de ser Estrelinha Azul, né? Durante 48, quase 49 anos, foi a única mesmo. Hoje tem a nova lá próxima à delegacia, mas continua funcionando com o maior número de alunos ainda, é a Estrelinha Azul. Deve-se acrescentar isso também, que é um período longo e por motivos que não são por parte do alcance das pessoas, das administrações de Água Doce, que não aconteceu antes essa creche. Mas o importante também é dizer a respeito desse pessoal que trabalha na equipe do Estrelinha Azul, que mesmo demorando essa outra creche a sair, eles conseguiram dar atendimento dentro das suas limitações, dentro do possível, conseguiram dar um bom atendimento às crianças de Água Doce, mesmo com essa demora de sair outra creche. E antes de construir essa creche na sua administração, foi citado, né, que primeiramente era numa sala em frente ao Ruther Barbershop? Era em frente, era no Sertanejo Esporte Clube, porque quando iniciou o Jardim de Infância Santo Anjo da Guarda, não se falava em creche, os governos ainda não falavam em creches. Essa creche aqui, quando era Jardim de Infância, e no final do mandato que eu estava concluindo, o saudoso deputado João Macainha arrumou uma verba para fazer uma creche, começar uma creche. E como havia bastante espaço no terreno, e foi iniciado a construção de creche em Água Doce, aqui sobre esse terreno. E daí em diante as outras administrações que sucederam foram ampliando e chegaram no tamanho, no espaço que tem. Uhum. Raquel, a ser Estrelinha Azul, como que é para ti? Há quanto tempo tu está trabalhando na Estrelinha Azul? Então, eu iniciei os trabalhos como professora em 2002. Uhum. E estou lá até hoje, então fazem bastante tempo já. 23 anos já? Um pouco mais. 24? Por aí, isso. Praticamente a metade da história do Ser Estrelinha Azul. Exatamente. Uhum. E hoje como diretora, como era na época que você era professora e como é hoje que tu assumiu como diretora? Então a época que eu iniciei tinha assim um número menor de alunos, né? Na época que eu trabalhava. E hoje em dia a gente tem, acho que dobrou a quantidade total de alunos, né? Claro que em sala de aula tinha mais ou menos a mesma quantia de hoje, em torno de 20 alunos. Mas o trabalho que era desenvolvido lá era, nossa, muito bom e hoje continua, com certeza, né? O trabalho que é feito, cada vez que entra um professor novo tem novas ideias, os professores que já tinham naquela época continuam desenvolvendo o seu trabalho com maestria também. É gratificante fazer parte dessa história. Perfeito. Quantos alunos hoje nós temos? No total nós temos 235 alunos. Uhum. Alguns ficam em período integral, cerca de 35 alunos. Eles chegam de manhã às 7 horas, 7h30 e ficam até as 5 e pouco da tarde. Tem os semi-integrais que ficam das 7h30 até as 11h30, vão para casa e retornam no período da tarde para mais atendimento até umas 5 horas. E tem o turno só matutino e só vespertino. Nesse ano, pela primeira vez, nós tivemos no final do ano passado e no início deste ano, que foi o período de recesso, a
a creche funcionando. Isso mesmo. Esse ano temos o plantão, onde os pais puderam deixar as crianças no período de férias dos professores, né? E os pais que precisavam, que trabalhavam, enfim, tiveram que fazer uma inscrição, foi lançado o edital, e aí eles puderam contar com esse apoio também no período de férias. Laerte, como foi a ideia aí de estar fazendo essa moção aí para parabenizar o Seis Estrelinha Azul? Isso aí, Júlio. Então, essa moção de aplausos e de reconhecimento foi em conversa com a direção do Seis Estrelinha Azul, que nesse dia 15 de março, que no dia de ontem, estaria completando 50 anos de sua criação. Então, você veja que é um órgão, uma instituição muitíssimo importante para o nosso município, né? Então, você analise 50 anos, quantos alunos e quantas crianças passaram por ali, que hoje já tem mais de 50, porque provavelmente entraram com 1 ano, 2 anos, 3 anos, e hoje já tem mais de 50 anos, já são pais, já são professores, já são várias pessoas que se formaram dessa instituição. E hoje, no dia de hoje, essa instituição, a creche Estrelinha Azul do nosso município, ela agrega crianças de 4 meses em diante. Então você pensa, recebe um bebezinho lá, cuida com todo o carinho, forma ele até os 5 para 6 anos, para ele já entrar no seu primeiro aninho lá em outra escola, né? Então ali, isso é uma coisa que não tem preço, o que essa instituição, essa escola Estrelinha Azul faz por nossas crianças. E claro, a gente não pode deixar de lembrar quem começou isso aí lá atrás, que foram pessoas que alguns já não estão mais presentes, mas nesta moção foi colocado também o nome dessas pessoas. Então, venho aqui citar algumas pessoas, talvez ficou fora, mas é o que a gente tem de histórico. Vou citar aqui a Dona Rosa Teresa Balvede Sartori, Valdemir Sartori, Adirlete Fornari, Nairo Luiz Tonial, Arlete Tortato, Gladys Lourdes Beal, Doralina Bissani, Antônio José Bissani, Nilson Ferretti, Ladir Antônio Roça, Alvino Raites, Zilmara Matiusi, Leni Matiusi, Fernando Jorge Amorim, Neide Maria Grando Amorim, Marlene Luciano, Luiz Bedim, João Batista Pelicioli Neto, Eneusa Marcon Pelicioli, a senhora Rosa Teresa Balverde Sartori foi a primeira presidente da diretoria da sociedade, que na época chamava Jardim Infância Anjo da Guarda. Então daí depois, e também agradecer aqui alguns nomes que a gente tem da história, mas provavelmente muita mais gente colaborou para que isso hoje esteja funcionando. Chegou a ter 300 alunos, hoje tem 235 porque abriu a outra creche nova lá no início da cidade, então algumas crianças migraram para outra creche. Então é só uma forma de agradecer todas essas pessoas que contribuíram para que isso acontecesse, porque ali é onde que começa tudo para se tornar um cidadão. Hoje, ocupo esse espaço com grande alegria e também com profundo sentimento de responsabilidade, para falar sobre uma instituição que há meio século faz parte da vida de muitas famílias do nosso município, o Centro de Educação Infantil Estrelinha Azul, que neste ano celebra 50 anos de história, dedicação e compromisso com a educação das nossas crianças. São 5 décadas de uma trajetória construída com trabalho, carinho e perseverança, formando gerações e contribuindo para o desenvolvimento humano e social da nossa comunidade. E falar dos 50 anos do Estrelinha Azul é, acima de tudo, relembrar histórias, reconhecer pessoas e agradecer a todos que ajudaram a transformar um sonho em uma escola que hoje é motivo de orgulho para nosso município. Para contar essa história,
precisamos voltar ao ano de 1976, quando surgiu a iniciativa que daria origem ao Centro de Educação Infantil Estrelinha Azul. Antes de iniciarmos, cabe destacar que as informações apresentadas foram organizadas a partir dos registros históricos que estão guardados na escola, e é possível que outras pessoas também tenham contribuído para essa trajetória, e por algum motivo não tenham sido mencionadas. A todas elas, deixamos nosso sincero reconhecimento. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre o histórico, a jornada dos 50 anos dedicados à educação infantil em Água Doce, desde a sua fundação em 1976 até os dias de hoje. Como nosso presidente já citou, em março de 1976, por iniciativa da senhora Rosa Teresa Balvede Sartori, é que teve a fundação, o início, os primeiros sócios, enfim, para a nossa Estrelinha Azul. A Rosa Teresa Balvede Sartori, o Valdenir Sartori, a Dirlete Fornari, Nairo Luiz Tonial e Arlete Tortato Tonial, Cláudia Lourdes Beal, a Doralina Bissani e o Antônio José Bissani, Nilson Ferretti, Ladir Antônio Roça, Alvino Reitz, Zilmar e Leni Matiusi, Fernando Jorge Amorim, Neide Maria Grando Amorim, Marlene Lucian, Luiz Bedin, João Batista Pelicioli Neto e Neuza Marcon Pelicioli. Então, a primeira presidente da associação foi a Rosa Teresa Balvede Sartori. E ela, na época, era a diretoria, ela era a diretora da Sociedade Jardim de Infância Anjo da Guarda, que foi o nome sugerido por Leni Matiusi. O primeiro local de funcionamento foi na rua Rui Barbosa, em frente à escola Rutele Barbechon, e era mantida com uma contribuição dos sócios de 50 cruzeiros. E os sócios poderiam ser qualquer pessoa maior de 18 anos que tivesse interesse em colaborar. A primeira professora foi a senhora Reni Spinello. E nessa época, também havia uma contribuição de algumas pessoas que trabalhavam gratuitamente no jardim de infância, ajudando no trabalho com as crianças, além da professora Reni Spinello, então. Com o passar do tempo, devido às despesas com aluguel e o espaço físico, foi construída uma sala no Sertanejo Esporte Clube, a qual funcionou até 1987. Na administração de Walter Roque Cavaletti, que hoje nos prestigia com a sua presença, a prefeitura passou a assumir, então, o jardim de infância. E também no ano de 1987, foi construído, com a participação do Lions Clube de Água Doce, um dos prédios que funciona até hoje. Nesse prédio havia 2 salas, cozinha, banheiro e despensa, sendo inaugurada no dia 10 de julho do mesmo ano, de 1987. Em 1988, começou a construção de outro prédio com recursos do governo do estado, com aproximadamente 166 metros quadrados. E em 1990, na administração de Novelis Ganzerla, foi concluída. Minha água doce no ar, trazendo a verdade para iluminar, conectando você e o lugar, 10 anos e muitos mais para celebrar.